E aí pessoal, eu sou o Léo Portes aqui e olha só, nessa aula eu quero te mostrar aquelas coisas que eu fiz que realmente viraram a chave para mim, porque essa é uma das perguntas que eu mais recebo quando eu estou dando as lives do Projeto Renda Extra. É o seguinte, Portes, o que aconteceu com você que fez você virar a chave, virar o jogo e realmente começar a ganhar dinheiro, operar mais tranquilo, operar sem medo e realmente ver os resultados aparecerem? Então nessa aula eu quero te mostrar o que eu fiz, o que eu precisei entender para que aquela chave realmente fosse virada e eu começasse a ganhar dinheiro no day trade de forma mais consistente. Então você quer trabalhar com o mercado financeiro? Você vai precisar estar sempre atento, bem informado, imerso no mundo financeiro. Tem dias que você precisa ser ágil, rápido, veloz. Você não está aqui para ser perfeito, você está aqui para ser lucrativo. Meu nome é Suriel Portes e eu sou day trader profissional. Até agora eu já ajudei mais de 7.000 pessoas. Será que você vai ser o próximo? Então olha só, quando você está no day trade, uma das principais coisas que você deve estar sempre focando é obviamente em ganhar dinheiro e encontrar uma estratégia que seja lucrativa e mais do que isso, que seja consistente, que te traga um bom risco-retorno para que no longo prazo você consiga ganhar dinheiro utilizando essa estratégia. Só que quando eu estava começando, não foi bem assim, foi difícil de encontrar essas estratégias e mais do que isso, de chegar a um nível operacional onde eu não sentisse mais nenhum tipo de ansiedade, onde eu simplesmente conseguisse desempenhar o trabalho, a função de um trader e visse o resultado aparecer. Então essa aula é justamente para falar sobre isso, quais são os passos que eu tomei, o que eu consegui entender para que eu pudesse finalmente começar a ter resultado positivo na Bolsa de Valores no day trade. Antes de a gente começar com essa aula, eu quero te convidar para fazer parte aqui do meu canal do YouTube. Clica no botãozinho aqui de baixo para se inscrever e aproveita e também já vai deixando seu joinha aqui no vídeo, porque com certeza ajuda muito o canal. Então olha só, talvez se você for como eu, talvez você tenha feito a mesma coisa ou esteja fazendo a mesma coisa que eu fiz quando eu comecei em 2011. Tem uma coisa muito importante. Quando eu comecei, a única coisa que eu queria focar era procurar estratégias lucrativas. Eu pesquisava na internet quais as melhores estratégias para day trade, quais os melhores pontos de entrada, como entrar, como sair, como vencer o medo, como não ter ansiedade, como operar rompimento, como vender o mercado, como comprar o mercado, qual o melhor mercado para operar, qual o melhor tempo gráfico para operar, qual a melhor plataforma, qual a melhor corretora. Quando eu estava começando, eu estava em busca de inúmeras informações, porque eu acreditava que quanto mais informações eu tivesse, mais sorte ou mais competência eu teria no meu operacional, nas minhas operações, nos meus trades. Só que chegou um momento que eu encontrei tanta informação que eu comecei a perceber que a maioria delas ou eram redundantes, ou seja, a mesma coisa dita com palavras diferentes, ou realmente eram informações inúteis que não fariam eu dar aquele passo em diante em direção à consistência, em direção à tranquilidade na hora de operar. Então, se hoje você é como eu era quando eu comecei, então talvez você tenha começado pelo mesmo jeito. Quando eu comecei, a primeira coisa que eu fui procurar na internet foi análise gráfica. Como entender o gráfico de uma forma aonde eu soubesse o momento certo que o mercado fosse subir, que o mercado fosse descer e a partir daí eu simplesmente apertasse o botão. Pô, eu vi que o mercado vai começar a subir agora, eu vou apertar o botão de compra. Eu vi que o mercado vai começar a descer agora, vou apertar o botão de venda. Então, o objetivo que eu tinha com análise gráfica era entender o gráfico, só que chega uma hora que você entende ele e você acha que é necessário algo a mais. E foi aí que eu comecei a estudar então Price Action. Price Action é uma forma um pouco mais próxima do segundo que o mercado está aberto. Análise gráfica, você estuda o gráfico de uma forma completa, mais ampla, e Price Action é uma coisa onde o gráfico está se movimentando segundo a segundo e você está ali movimentando, analisando o preço, né? Price Action é você analisar a ação
sobre o preço. Então você está ali analisando cada segundo de movimentação, cada vela abrindo e fechando, e eu comecei a achar que esse era o caminho que eu deveria estar seguindo para poder ter mais tranquilidade, poder ganhar dinheiro e realmente virar aquela chave, eu entender algo que eu não tinha entendido ainda apenas estudando análise gráfica. Eu comecei a estudar a leitura de candle, comecei a estudar os padrões de candle, comecei a estudar muita coisa que eu acreditava que fosse agregar no meu operacional e que fizesse finalmente eu ganhar dinheiro. E aí quando eu comecei então a estudar análise gráfica e price action, aí eu fui para o campo de batalha e eu comecei a colocar na prática. E colocando na prática, o que aconteceu? Eu vi que ainda assim faltava alguma coisa, porque quando eu colocava na prática, eu continuava perdendo dinheiro. Quando eu colocava na prática, cada vez que eu entrava na operação, eu continuava me sentindo nervoso, ansioso e queria sair daquele trade o mais rápido possível, porque eu tinha medo que o mercado voltasse e pegasse meu stop. Então, se eu comprava aqui, o mercado andava um pouquinho só, eu já queria zerar aquele trade para evitar a possibilidade dele voltar e pegar meu stop. Então, na prática, quando eu comecei a colocar em prática o que eu havia estudado lá no início de análise gráfica e de price action, eu vi que nada daquilo funcionava, ou seja, não estava dando certo para mim as estratégias que eu estava aplicando. E aí, quando eu comecei a ver então que na prática não estava dando certo o que eu tinha acabado de estudar, o que eu fiz? Eu voltei e fui procurar novas estratégias. E aí, a partir daí, eu fui procurar novas estratégias. Eu fui procurar vários traders diferentes que tinham modos operacionais diferentes. Eu procurei tudo quanto é lugar, diferentes livros. Eu fui procurar novas estratégias para que eu pudesse finalmente encontrar então algo que fizesse diferença para mim. E eu fiquei pulando de galho em galho. De uma estratégia para outra. Eu comecei a colocar indicadores, eu comecei a ver que os indicadores também não funcionavam, eu comecei a colocar médias móveis no meu gráfico, comecei a ver o cruzamento da média móvel, só que a média móvel, quando ela vai cruzar, ela faz isso daqui, ela cruza e descruza, aí você faz o quê? Compra e vende, compra e vende, compra e vende. Quando eu comecei a ver o MACD também, quando o MACD começava a cruzar, eu procurava para um ponto de entrada e não encontrava. Eu comecei a ver um monte de coisa que, na verdade, não estava também dando certo, ou seja, diversas estratégias, pulando de galho em galho. Eu nunca parava em uma estratégia e seguia consistentemente nela. Então, com umas 5 ou 10 novas estratégias, eu voltei para o mercado e, mais uma vez, fui colocar as estratégias novas em prática. Só que antes de eu colocar em prática, é óbvio que eu sempre fazia um certo backtesting, né? Para quem não sabe o que é backtesting, é quando você coloca no gráfico aquela sua estratégia e você vê qual a porcentagem de acerto que ela teve para trás. Então eu voltava 1 ou 2 meses para trás e via se aquela estratégia estava dando resultado. E aí, quando eu voltei para a prática, para colocar em prática as novas estratégias, eu via que mais uma vez todas elas me faziam perder dinheiro. Era um perde dinheiro para cá, um perde dinheiro para lá, era um stop aqui, um stop loss lá, uma sequência de stops que me faziam cada vez mais me sentir com medo e inseguro e cada vez mais me faziam duvidar se eu realmente conseguiria ter sucesso na Bolsa de Valores, se aquilo realmente era para mim e se realmente eu conseguiria viver só daquilo. Então, quando você começa a ter um monte de dúvida, você começa a ter aquele medo e aquela insegurança na hora de fazer seus trades e você de repente começa até a pensar em desistir e não querer mais fazer isso. Eu conheço muitas pessoas que desistiram pelo caminho e poucos chegaram até o final porque são poucos que insistiram em ter sucesso na Bolsa de Valores. Só que chegou uma hora que, de novo, quando eu estava perdendo dinheiro depois de aplicar novas estratégias, depois de estudar de novo análise gráfica e price action, chegou uma hora que foi o ponto de virada para mim, que foi o seguinte: eu já sabia tudo que eu poderia saber sobre day trade, sobre análise gráfica, sobre price action, e talvez você esteja hoje nesse patamar, onde você já sabe rompimento, já sabe suporte, já sabe resistência, já sabe tendência, já sabe consolidação, já sabe leitura de candle, já sabe candle de força, já sabe estrutura, já sabe Fibonacci, já sabe média móvel, onde você já sabe tudo isso, mas parece que nada dá resultado. Então chegou uma hora para mim que eu entendi que não era o conhecimento que ia me levar para o próximo nível, mas a minha cabeça. E por mais que isso possa parecer, meu Deus, psicologia, é muito importante que você entenda que o seu lado psicológico tem um grande peso no seu resultado. Na minha opinião, eu diria que é o famoso 80-20, aonde 20% do que você faz
gera 80% do seu resultado, mas para mim eu também entendo que 20% do que você faz, ou seja, o seu operacional, e 80% é a sua mente, o seu mindset. Tudo isso daqui gera lucro. Só que as pessoas, elas vêm somente com o foco de aprender estratégia nova. Só que assim, se você, por exemplo, usar a estratégia mais básica de todas, que é suporte e resistência. Marcar suporte no gráfico, comprar no suporte. Marcar resistência no gráfico, vender na resistência. Se você usar somente isso, no longo prazo, vai dar certo. Porque essa é uma estratégia mais simples e mais tradicionais e mais clássicas do day trade. Só que ainda assim parece que as pessoas sempre querem algo a mais. Elas querem aquela estratégia invisível, aquela estratégia infalível, aquela estratégia que dá 100% de acerto. Só que o que dá 100% de acerto é você aplicar algo que funciona unido de um gerenciamento que protege o seu patrimônio e unido também de consistência de aplicar sempre, disciplina de aplicar sempre aqueles dois itens. Então, na minha opinião, a virada de chave para mim aconteceu quando eu entendi que não adiantava eu adquirir mais conhecimento, não adiantava eu ficar continuando estudando, procurando novas estratégias, aplicando, testando. Eu queria sair do trader que ficava só testando para ser um trader que aplicava a estratégia operacional, que realmente eu me identificasse melhor e realmente tivesse um mindset para cobrir aquela estratégia. Então, na minha opinião, o que virou a chave para mim foi entender isso, que não é o número de estratégias que você tem, não é aquela quantidade de informação que você tem, mas é você realmente operar com base em uma estratégia profissional única que vai te dar o resultado. E chegou uma hora, inclusive, que eu estava tão apegado no meu resultado que eu comecei a não dar tanto foco para a minha estratégia, para o meu operacional. E talvez você esteja nesse momento também, onde você está tão apegado, tão agarrado no resultado final de cada trade que você faz, que você acaba tirando toda a sua energia do seu operacional. E foi isso que aconteceu comigo, quando eu tirei toda a minha energia do resultado, claro, aplicando um gerenciamento e estratégia que eu acreditava que dá certo. Quando eu tirei toda a minha energia, se eu tivesse um ganho ou perda naqueles meus trades, eu comecei a focar somente na estratégia, somente na confiança daquele trade, eu comecei a ver mais resultados. Porque se você sempre opera com medo de perder dinheiro ou sempre opera com ansiedade para ganhar dinheiro, você acaba tirando o seu foco, colocando a sua energia num resultado, ao invés de colocar a sua energia naquilo que vai gerar o seu resultado. Então isso é uma virada de chave muito importante também. E hoje a gente tem, depois de tendo o maior canal do Brasil de day trade e tendo ajudado mais de 12 mil pessoas a ganhar dinheiro na Bolsa de Valores, eu identifiquei que existem 3 tipos de traders que hoje estão na Bolsa de Valores. O primeiro tipo de trader é o que eu chamo de trader cheio de desculpinhas, que é aquele cara que sempre tem uma desculpa para não dar certo. É o cara que, eu vi que tem uma pesquisa que só 5% ganha no day trade e, eu não vou entrar nisso, sendo que ele também nunca pensou que talvez nem ele trabalhe na mesma função para a qual ele se formou na faculdade. Tem pessoas que ficam, eu não tenho tanto dinheiro, eu não tenho tanta grana para começar e é preciso ter muita grana para começar no day trade e nem sabem que tem pessoas que começam com R$40, com R$100 e conseguem ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. Ou ele fica, o mercado financeiro é movimentado, é manipulado pelos big players, pelos bancos, pelos caras que realmente são ricos e sempre eu vou ser o cara, a minoria e nunca vou conseguir ganhar dinheiro com isso. Sempre vai ter esse cara cheio de desculpinha. A corretora quer sempre ganhar dinheiro em cima de mim, quer sempre me estopar, o mercado quer sempre pegar meu dinheiro. O trader de desculpinhas é o pior tipo de trader porque ele nunca faz nada, ele sempre está cheio de desculpas e, consequentemente, ele nunca dá aquele passo em direção ao resultado lucrativo, ao resultado que ele está procurando. Então, se você hoje está com qualquer tipo de desculpa, saiba que pessoas vencedoras são aquelas que não tiveram desculpa e sim foram lá e aplicaram o que elas tiveram que aplicar para poder ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. O segundo tipo de trader que eu me identifiquei em todo esse tempo que eu estive ensinando outras pessoas é o trader do sentimentinho. O trader do sentimentinho, ele já não tem mais tantas desculpinhas, ele já está no campo de batalha aplicando, mas ele tem tanto apego no resultado, ele sempre quer ganhar ou sempre quer perder e sempre coloca tanta emoção com cada resultado que ele tem, que ele acaba virando um trader de sentimentinho, ou seja, ele foca 100% de toda a atenção e toda a energia e toda a disposição dele na emoção
que o trade está gerando para ele. Se é um trade vencedor, ele fica extremamente eufórico. Se é um trade perdedor, ele fica extremamente mal, fica depressivo, fica com medo do mercado. Então, se você opera com sentimento, pelo menos você está um passo à frente do cara que é cheio de desculpinha. Você está pelo menos fazendo trade. Só que para você dar aquele próximo passo, você tem que desapegar completamente do seu resultado e botar toda a sua energia no seu operacional, porque só assim você vai ter a chance de desenvolver a sua estratégia e ganhar dinheiro. Porque o resultado é um resultado da sua estratégia. Então você não pode focar toda a sua energia no seu resultado sem focar na estratégia. Então por isso que é importante que você também não seja um trader de sentimentinho, porque se você for, você nunca vai dar aquele passo em diante. E o terceiro tipo de trader que existe na Bolsa de Valores é o trader de elite, que é o cara que está realmente focado em ganhar dinheiro, é um sniper do mercado, ele entra e sai sem nenhum tipo de emoção, ele simplesmente está aplicando a estratégia, ele simplesmente está focando naquilo que ele deve focar e não na consequência do que ele está fazendo. Foca naquilo que te dá resultado e o resultado vai aparecer. É a mesma coisa, por exemplo, se você já dirige, se você tem carro e você dirige, se você for para a pista, for para a avenida e for dirigir sempre preocupado que algum carro vai vir e vai bater em você, você não vai andar, você vai ficar parado. Esse é o trader de desculpinha, cheio de desculpinha. É o cara que não dirige porque ele sempre acha que um carro vai bater nele. O trader de sentimentinho é o cara que dirige cheio de medo. Olha para tudo quanto é canto, sempre com medo que alguém vá lá e encoste nele. E o trader de elite é o cara que simplesmente dirige. É o cara que está lá para dirigir o carro. Ele não se preocupa, obviamente ele está atento às coisas, mas ele está ali dirigindo. Ele não está, será que do nada agora vem um carro vai bater em mim? Será que se eu entrar agora, fazer essa conversão, vai vir um outro vai bater na minha traseira? Ele está simplesmente aplicando aquilo que ele aprendeu na autoescola, aquilo que ele teve prática e ele está simplesmente dirigindo. Ou seja, ele está indo aplicar aquilo que ele estudou. Agora, quando você está cheio de desculpinha, você não vai para o mercado, você é, no caso, uma vítima das coisas externas que te proíbem, te fazem você não ter aquele resultado que você quer. Pelo menos quando você é um trader de sentimentinho, você está lá aplicando, mas você está 100% focado no resultado e não no operacional. E o trader de elite é o cara que está somente focado em desempenhar, em executar aquilo que ele estudou. E quando eu me tornei um trader de elite foi exatamente esse momento, onde eu não estava mais apegado no resultado, onde eu deixei o resultado de lado. Óbvio também que eu não me coloquei em situações onde eu perdesse em quantias infinitas de dinheiro. Eu estava sempre protegido e focado em um gerenciamento, porque isso vai me proteger, mas eu não estava mais focado, será que eu vou ganhar, será que eu vou perder? Eu estava simplesmente focado em executar, eu estava simplesmente focado em colocar em prática aquilo que eu já estudei, porque qualquer coisa que você já estudou hoje, até mesmo indicadores, dá para ganhar dinheiro com indicador também. Até se você quiser operar somente com suporte, somente com resistência, dá para ganhar dinheiro com isso. Só que a sua necessidade de estar sempre procurando pela estratégia infinita, sempre procurando por novas estratégias, e aí você vai para a prática e você perde. Essa sua necessidade de estar sempre estudando é o que faz talvez você não estar ganhando dinheiro hoje. Então a minha virada de chave foi exatamente essa. Quando eu parei de estudar, que eu via que a quantidade de informações não ia me dar mais resultado, eu comecei simplesmente a executar aquilo que eu estava estudando e foi aí que eu comecei a ter dinheiro no mercado financeiro.